Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito, mas muito mesmo que sim. E eu sou Lara Araújo e tô trazendo mais um vídeo aqui pro meu canal. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, ok? Hoje eu trago pra vocês o relato de como eu descobri meu positivo fazendo o uso do Clomid e da metformina, tá? Eu trabalhava à noite na época, é, e, e aí eu comecei a sentir uma leve dorzinha no pé da barriga e fui pro hospital e aquela dorzinha não cessou. Eu tomei o remédio na veia, mas a dor não cessou. Então eu fui pra casa nesse dia e, e aí no outro dia uma amiga minha falou pra mim assim, ó, você tá grávida. E eu falei, tô nada. Enfim. E aí como toda tentante, quem é tentante aqui sabe, tem sempre um teste guardado na gaveta. Então eu sempre tinha teste guardado nas gavetas aqui de casa. E aí eu falei, vou tirar a prova, vamos lá. E peguei e fiz o teste. Aí deu uma linha não muito forte e uma linha meio fraquinha. Então, eu mostrei pra ela, ela falou, você tá grávida? Eu falei, imagina, essa linha aqui fraquinha tem que dar as duas fortes. Na minha cabeça era isso, né? Deixa eu me ajeitar aqui. E aí ela falou, não, você tá grávida, você tá grávida. Aí eu falei, bom, eu vou pra desencargo, eu vou fazer o teste de sangue. E fui fazer o HCG no mesmo laboratório que eu já fazia o tratamento, como tá assim, descrito no outro vídeo, que eu passei por vários tratamentos, então assim, o laboratório que eu fazia sempre os exames era sempre o mesmo. E aí eu fui, colhi o sangue, e quando fui pegar o resultado, a médica estava me esperando na porta do laboratório. Aquilo me deu um susto. E eu pensei, vai ter alguma alteração nos meus exames. Não passou pela minha cabeça que era gravidez, não passou, de verdade. E aí, quando eu entrei, eu falei, doutora, tem alguma coisa errada com o meu exame? Porque junto com esse exame do beta-HCG, eu fiz mais uma outra bateria de exames. E aí ela me deu o papel na minha mão e falou assim, eu não posso abrir, então é contra a ética, então eu espero que você abra. E ela foi dando um risinho assim, e aquilo já fui meio que, meu Deus, quando eu abri, que eu vi o meu tão sonhado positivo ali, depois de tantos nãos, depois de 13 anos de nãos, é, eu ali me vi passando por aquele momento incrível da minha vida. Então, até a doutora se emocionou muito, porque eu passei mal, gente, de tanta felicidade que eu fiquei. Enfim, e aí passei numa loja, comprei um presentinho e fui fazer surpresa pro meu esposo. Passando um mês, diante dessa notícia, passando um mês, eu estava trabalhando normal e fui no banheiro e senti um leve sangramento. E fui aconselhada a vir pro hospital, né? Chegando no hospital, a médica que me atendeu constatou o saco gestacional, mas não viu o bebê. Então, ou seja, ainda era um mês de gestação, estava muito no início. Então ela falou, ó, coincidentemente no outro dia tinha pré-natal. Então ela falou, ó, vê com a sua médica e tal, porque eu não tô vendo o bebê aqui. Ok. No outro dia fui pro pré-natal e a médica ali constatou que tinha assim um bebê, viu o batimento, tudo bonitinho. Porém a médica falou assim, ó, o seu saco gestacional é diferente dos outros, então não vai ser uma gravidez tão fácil. Mas eu sempre, com muita positividade, com muita fé, sempre acreditei, sabe? Sempre acreditei que ia dar tudo certo, que o Senhor estava mandando ali o meu presente, esperado por 13 anos, e que o Senhor ia me honrar. E aí mal sabia eu que estava por vir, sabe? E aí quando foi com 3 meses, 12 semanas, eu tive um outro sangramento, e aí eu precisei ficar internada por 3 dias. Nesse meio tempo, eu fui fazendo o uso contínuo do Ultragestan, que é o remédio para segurar o bebê, né? E depois de 3 dias vim para casa e sempre com muito repouso, sempre muito tranquila e acreditando que tudo ia dar certo. E aí foram passando-se as semanas, a gente foi ficando muito mais feliz e confiantes que ia dar tudo certo. E chegou nas 20 semanas, começamos a fazer os exames assim no nenê, fizemos a morfológica e estava tudo certo. E constatou que era um menino e se chamaria Henrique. E aí foi aquela alegria, aquela ansiedade para ver tudo dar certo. E aí com 23 semanas, com 23 semanas eu fiz a morfológica, né? Quase 22 para 23. Fiz a morfológica
E aí eu fiz a morfológica na sexta-feira, onde o médico constatou que estava tudo certinho, estava tudo muito perfeitinho e que seria realmente um menino. E aí na segunda-feira eu fui atrás de. Parece que eu senti, sabe? Fui atrás de fazer o. Oh meu Deus! Chá de. Oh, fugiu a palavra. Chá de bebê, gente, pelo amor de Deus, que isso, menina. Aí a gente foi, eu e minha irmã, a minha irmã sempre me levando para os lugares para mim não fazer muito esforço e tal. E ela me levou para eu comprar todas as coisas que faltavam, do chá de bebê e tal. E voltamos para casa. À tardinha eu tinha sempre o costume de ir na minha mãe e na minha sogra. Então a gente, como de costume, deu a tardinha, a gente foi dar a volta de todos os dias. Nesse dia, minhas pastoras vieram orar aqui em casa, e que eu sou cristã. E aí, acabando, que elas acabaram de sair, a gente foi fazer o passeio da tarde, que era na minha mãe, que moravam sempre perto, minha mãe e minha sogra. Então eu passava na minha sogra, passava na minha mãe e vinha para casa, todos os dias. E aí, nesse dia, não foi diferente. Quando eu fiz a morfológica, eu falei pro médico, como eu falei no outro vídeo, eu fiz 2 pré-natais, um pelo SUS e um particular. Então, eu passava a cada 15 dias nos médicos. E aí, quando eu fui fazer a morfológica, eu falei pro doutor que eu tava sentindo como se fosse uma perdinha de líquido, né? E aí, ele falou que era normal, que o bebê tava com pouco espaço, então tava começando a ter pouco espaço e que tava apertando a minha bexiga. Tudo bem. E aí, quando eu cheguei na casa da minha mãe nesse dia, eu sentei, eu senti um pouco de sair um líquidozinho. Aí eu falei, tô com vontade de ir no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu senti a minha bolsa romper. E aí foi todo um desespero, foi toda uma luta. Foi uma luta, uma luta, uma luta. Enfim, aí nessa hora, a gente tinha ido a pé, então até meu esposo voltar para casa para pegar o carro, era perto, mas não tanto, parecia que a estrada tinha triplicado o tamanho. E aí, nesse meio tempo, as minhas irmãs me acalmando, colocaram uma calcinha geriátrica em mim, e com 23 semanas eu estava em trabalho de parto. Lali, mas como que você percebeu que era o trabalho de parto? Justamente por causa que eu senti a bolsa romper, né? Eu não senti dor, não senti nada, somente a bolsa só rompeu. E aí, quando tocamos para maternidade, que aqui na minha cidade não tem maternidade, na cidade onde eu moro, eu tive que ir para uma cidade vizinha. E nesse meio tempo, o meu marido acelerou muito e eu ficava tentando acalmar ele, que eu não tava com dor, mas eu tava morrendo de medo de perder meu filho, né? E aí chegamos na maternidade e o médico, com toda a sinceridade, com toda a frieza do mundo, olhou para mim e falou: "Você está em trabalho de parto, seu filho não vai nascer vivo e vamos esperar somente ele vir, e dilatar e vir." E eu saí da sala arrasadíssima, né? Mas a todo tempo eu discordava com esse médico porque eu sentia meu filho mexer. E, e eles tentaram segurar o máximo que eles puderam, eu com aquela bolsa rota. E a minha bolsa rompeu na segunda-feira e eu fiquei até na sexta com essa bolsa rompida. E eles me hidratando e eles me tentando segurar, fazendo de tudo para poder segurar. E quando foi na sexta-feira, eu tinha tido um caso aqui na minha cidade de uma moça que tinha acabado de perder um bebê e a moça também morreu. E coincidentemente eu caí na mesma médica que fez esse procedimento. Então pensa num medo absurdo que eu fiquei. Enfim, ela muito boazinha, muito, sabe, muito dedicada. E ela chegou e falou: "Mãezinha, não dá mais pra esperar, vamos ter que fazer seu parto normal, o bebê tá muito pequeno, mas a gente vai ter que fazer esse parto." Nesse momento, como os médicos tinham falado pro meu esposo que ele não nasceria com vida, e o meu esposo não optou para não assistir o parto. E eu a todo tempo assim, confiante, sabe? E eu sentia ele mexer, eu conversava com ele, falava: "Filho, aguenta firme, a mamãe tá aguentando firme." E conversava com ele o tempo todo. E ele, toda vez que eu estimulava ele mexia. E então eu tinha toda a confiança do mundo que ia dar tudo certo. E fomos para a sala de parto. Enfim, tiveram que induzir o meu parto porque eu não sentia dor. Eu tinha dilatação, a bolsa estava rompida, mas eu não tinha dor. Então eles induziram com remédio no soro para poder eu sentir a dor. E aí começou. Só que foi muito rápido, porque quando eu sentia dor, elas pediam para mim fazer força. E na terceira força, sim, ele já nasceu.
E aí opa, tá tudo certo. Na hora eu vi ele sem estímulo. Então, quando eu olhei pra ele, que eu ergui a cabeça, que eu olhei pra ele, eu vi ele sem estímulo, eu automaticamente já vi o médico fazendo a massagem cardíaca nele. E em questão de segundos ele abriu as mãozinhas e começou a mexer as mãozinhas. Aquilo eu senti um alívio tão grande dentro de mim, tão grande, tão grande. E aí me trouxeram ele pra me abraçar. Ai, que emoção, que coisa mais linda da minha vida. Eu peguei aquele ser tão pequenininho nas minhas mãos e ele olhou pra mim e ringiu a testinha assim, como se dissesse assim: mamãe, cheguei. Aquela foi a maior emoção da minha vida, a maior emoção da minha vida foi aquilo ali. Diante de todo o processo que falavam que ele não ia nascer com vida, ele já estava desafiando ali a medicina, sabe? Para mim era um milagre eu ter pego ele nas minhas mãos ali naquele momento. E como meu esposo não acreditava também, como ele estava do lado de fora, aí gritaram no corredor para ele segurar o elevador, que ele já estava indo para neonatal direto, não ia ficar nem um minuto. E aí foi. Quando eu pensei que estava tudo certo, eu vou levantar, daqui a pouco vou ver meu filho na neonatal e vamos orar a Deus para que Deus venha fazer um milagre sobre a vida dele. Eu ia me levantando, a médica falou: mãe, precisa sair a placenta. E aí, meus irmãos, é que começa a minha luta, porque eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação, mas eu tive placenta retida. Então, ela puxou pelo cordão umbilical. Quando o cordão quebrou, a placenta ficou. Então, eu passei pela fórceps. Para quem não sabe, a fórceps nada mais é do que você raspar o útero com tipo uma concha, fazendo assim, sem anestesia nenhuma. Eu gritava tanto, de tanta dor. E aí eles viram que não ia ter jeito. Aí ela falou assim: pra curetagem agora, pra sala de curetagem agora. E aí subiram comigo às pressas pra essa sala de curetagem. E é ali que eu escutei o Senhor falar comigo, sabe? Eu escutei de verdade o Senhor falar comigo. Eu escutava ela falar assim, ela com a sucção, o aparelho de sucção para fazendo a curetagem em mim, eu já anestesiada, eu tava consciente, mas eu tava anestesiadíssima. E aí eu escutava ela falar assim: eu vou perder essa moça, eu vou perder essa moça. E há 2 semanas atrás ela tinha perdido a moça, né? A moça com o filhinho. E aí eu comecei a clamar a Deus, a clamar a Deus: Senhor, não permita, não permita. Eu escutava ela falar assim: se eu não perder essa moça, eu vou ter que tirar o útero dela. Eu vou ter que tirar o útero dela, ela tá perdendo muito sangue, ela tá tendo hemorragia. Eu escutava e eu via as pessoas, os auxiliares pegando as bandejas com sangue, assim, sabe? E naquele momento eu comecei a clamar a Deus desesperadamente para que o Senhor não permitisse que aquilo acontecesse. E quando ela deu na ideia dela assim de chamar o chefe daquela equipe, e ela falou: liga pro doutor que eu vou perder essa moça. Aí eu clamando a Deus, eu vi nitidamente, quando o médico bateu a porta do centro cirúrgico e falou assim, com essas palavras que eu nunca, jamais, em momento algum vou esquecer. Ele falou: tira toda e qualquer possibilidade dessa moça perder esse útero. Eu não vou tirar o útero dela. E eu escutava a médica falar assim: mas doutor, ela tá perdendo muito sangue. E ele falava assim: mas tem que ter outro jeito. Eu não vou interromper o sonho dessa moça. Esse bebê é muito prematuro, não sabe se sobrevive. E eu não vou tirar o sonho dela. Nesse momento eu senti Deus. Era Deus ali, gente, era Deus ali, sabe? Porque eu via ele falando comigo nitidamente, dizendo pra mim, me acalmar. Aquilo ali derramou um bálsamo dentro do meu coração. E aí ele perguntou pra anestesista: quanto tempo ela tá anestesiada? Tanto tempo. Ele falou: aplica uma adrenalina. Eu escutando tudo isso. Aplica uma adrenalina nela, que em menos de 1 hora eu retiro essa placenta por uma cesárea. A gente vai ter que abrir essa moça e tirar essa placenta por cima. E assim eles fizeram. E nesse meio tempo foi dando hemorragia no meu útero, e eles colocaram um tampão, que nada mais é que uma toalha bem dobrada assim por dentro, por baixo, sabe, assim, em mim. E nesse momento eles conseguiram reaver meu útero e eu fui de volta pro quarto, sem saber se meu filho estava bem, sem saber como que estava toda a situação dele. Enfim, eu conheci ele depois de 2 dias, né? Porque ele estava lá na neonatal, então quando eu me recuperei um pouquinho, eu fui lá pra Neo, pra conhecer ele e assim, esse foi todo o processo. E aí começou uma outra luta, que foi fazer com que ele
sobrevivesse, né? E aí todos os dias eu ia, tirava o leite e ia lá e amamentava ele, tudo. Mas infelizmente, com 11 dias de vida, as enfermeiras. E aí começou uma luta diária pela vidinha dele, né? Todos os dias eu chegava lá no neonatal e eu escutava as médicas falar, nossa, ele é um guerreiro. Cada dia que ele passar é uma vitória pelo tempo gestacional dele, pelo peso dele. Ele nasceu com 640 gramas e depois deu uma desinchadinha, foi para 590 gramas, por aí. E então os médicos falavam assim, ó, cada dia dele é uma vitória, cada dia dele é uma vitória. E ali fomos passando, né? Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, ficamos felizes. Nossa, passou a primeira semana, ô glória. Henrique tá sobrevivendo, o guerreirinho de Jesus tá sobrevivendo. A gente, assim, dentro da gente criou-se uma experiência enorme. E quando passou-se a segunda semana, né? E aí um dia eu chegava lá, quem teve a experiência da neonatal vai saber o que eu tô falando. É sempre o inesperado. Você sai sem saber o que você vai encontrar. Você chega numa UTI neonatal, você não sabe o que você vai encontrar. A equipe maravilhosa, uma equipe assim sensacional, a equipe cuidando dos bebezinhos, assim, sabe? Sem reclamação dessa equipe maravilhosa. Mas você sai no escuro, sabe? Assim, e você tem medo de um telefonema, você tem medo de tanta coisa que eu vou explicar num outro vídeo, experiências de uma neonatal. Bom, nesse meio tempo, eu ia lá, tirava o leitinho dele, e aí quando foi no 12º dia, eu cheguei na neonatal, notei ele diferente. E aí eu já me deu, sabe? E a todo tempo que eu pensava assim, na partida dele, eu pensava, o Senhor me deu, então se o Senhor quiser levar, eu vou ficar tranquila, aceitar o que o Senhor tem pra mim, pra ele, né? E aí, chegando no 11º dia, eu notei ele diferente. E aí, eu cheguei pro meu esposo e falei assim, o Henrique não tá bem. E meu esposo, não, ele tá só dormindo. Eu falei, não, ele não tá bem. Nesse mesmo dia, entrou um bebezinho bem menor que ele. Então, quando a gente tava saindo da visita, esse bebezinho tava entrando. E o pai tava desesperado, que também era um bebê muito esperado e que a mãe também tinha problemas para engravidar. E aí meu esposo começou a acalmar esse pai, falando que o nosso já estava 10 dias, 11 dias, que era assim mesmo e tal, que cada dia era uma vitória e tal. Nesse meio tempo, o diretor da ANEL me chamou e chamou meu esposo e falou assim, ó, o Henrique não passou a noite bem, o Henrique teve febre, ele não passou a noite muito bem. Só uma ressalva, depois que ele nasceu, antes dele nascer, ele ia se chamar só Henrique. Mas depois de toda essa luta, a gente resolveu colocar Henrique Davi. Então ele ficou como Henrique Davi. E aí, por coincidência, o diretor da neonatal chamava Dr. Davi. Então o Dr. Davi falou assim, o Henrique não tá bem, e ele teve febre essa noite, e não passou a noite muito bem e tal. Os exames dele não foi muito legal, porque todo dia se faziam os exames, os procedimentos normais, né? E aquilo já me deu um gelo. Aí eu voltei pra lá, pra incubadora, e comecei a conversar com ele. E comecei. Não foi uma despedida, ou foi, talvez fosse, sabe? Mas eu comecei a dizer pra ele que ele era muito amado, que ele aguentasse firme, que a mamãe e o papai estavam lutando por ele, mas que se ele quisesse ir embora. E comecei a falar pra Deus, Senhor, que o Senhor tenha de melhor pro meu filho. Se o Senhor resolver levar ele de mim, que assim seja, mas que o Senhor faça para ele o que é melhor para ele, não para mim, não pelo meu ego, nem por mim, nem pela minha família, mas faça o que é melhor para ele. E naquele momento eu olhei pro meu filho estava com um semblante bem sereno, sabe assim? E naquele dia eu saí do hospital, e fui pra casa da minha mãe. Chegou na casa da minha mãe, eu não aguentei. Todos os dias eu vinha com toda a positividade do mundo, e vai dar tudo certo, e ele vai sair do hospital, e ele isso, e ele aquilo. Nesse dia eu cheguei muito cabisbaixa, e minha mãe notou aquilo ali. E minha mãe falou, o que foi, filha? Eu desabei, simplesmente desabei. Falei, não tô aguentando mais, a luta é muito grande, sabe? A agonia de um incerto.
E naquele dia eu tinha certeza do que ia acontecer. Sabe quando mãe sente assim? E aí quando foi por volta de umas 3h30, 4 horas da manhã, meu telefone tocou. E quando eu fui atender, eles desligaram. E em seguida, aí eu já na hora imaginei. E aí em seguida, quando foi umas 5 horas mais ou menos da manhã, eles ligaram novamente. Aí eu atendi de novo e aí eles perguntaram pelo meu esposo. E aí eu falei, tá aqui. Ele falou, você passa pra ele, pra mim, por favor. E aí eu já senti que eles não queriam me dar a notícia. Mas nesse momento eu passei pra ele já chorando, porque eu já tinha, imaginava, né, enfim. E aí eu escutei eles, eu vendo ele só concordando, concordando. E aí foi o choque, quando ele desligou o telefone e falou que ele não tinha resistido. E naquele momento nós dois pegamos na mão, eu me lembro como hoje. E a gente entregou para Deus toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. A gente entregou para Deus o nosso filho, o nosso presente, o tão esperado, tão sonhado, o primeiro filho. Dor insuportável, uma dor que, nossa, mas ao mesmo tempo eu sentindo que Deus cuidava, sabe, da gente ali. E fomos, aí amanheceu o dia e a gente foi precisou que pedir pra gente ir pra lá, né? E a gente foi. E chegando lá, a mãe vai com a certeza da notícia, mas com a esperança de que tudo no meio do caminho venha a ser um equívoco e que vai estar tudo bem. Assim, é desse jeito. Chegando lá, já fui colocando a roupa da Natal naquele desespero de ver o menino. E aí fui barrada na porta da Nel e, mãezinha, espera aqui um pouquinho que eu vou conversar com você. Aquele meu coração já gelou. E aí, quando a médica falou pra mim, falou, mãezinha, olha, o Henrique essa noite não passou muito bem. E eu pensei, não passou bem, mas tá bem, agora tá bem, né? Não passou muito bem. Teve uma hemorragia, fez não sei o quê. Foi falando tudo que ele foi tendo, sabe? E eu, sim, tá bom. E infelizmente ele não resistiu. Ah, que notícia. Até hoje, quando eu sinto essa notícia, quando eu ouço essas palavras, assim, parece que meu coração me bate aqui, sabe? Assim, e aí eu desmontei naquele momento, eu desmontei. Eu lembro que a minha irmã falou assim, tem como a gente ver ele? Ela falou, tem. E aí outra experiência que eu não desejo pra ninguém é ir para o necrotério, reconhecer o corpo do seu filho. Oh, que dor, que dor. Quando eu cheguei lá, encontrei aquele tiquinho de gente embrulhado num pano, sabe, assim. E a gente tendo ali que despedir, que entregar ele, peguei ele no colo, beijei, abracei, meu marido também. Foi um desespero tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Foi a sensação de você ver o seu sonho tão esperado escorrendo pelos dedos, assim, sabe? Sem você poder fazer nada, absolutamente nada. Você se sente a pior pessoa do mundo, a impotência em pessoa, sabe? Porque você não consegue lidar com aquela situação naquele momento. E foi desesperador dar notícia para a família, foi desesperador dar notícia para os amigos, desesperador esperar o corpinho dele chegar no necrotério, no velório. Então, essa foi minha experiência, sabe? Assim, aí Lali, como que você lida com tudo isso? Hoje, eu digo assim que foi um processo que Deus permitiu que eu passasse, sabe? Não tenho questionamento diante disso. Sinto muita saudade do meu filho, muita, muita, muita mesmo. Mas eu tô curada, graças a Deus, sabe? Eu tô curada da dor, eu tô curada, assim, daquele desespero, do esquecimento. Jamais. Cada detalhe da gravidez em si que eu passei, de tudo que eu lutei, de tudo que eu fiz para conquistar esse positivo, eu tenho na minha mente tudo como se fosse hoje. Mas assim, a dor em si, ela me amenizou totalmente, assim, depois de um tempo, né? Até porque 8 meses depois eu tive meu arco-íris. E eu sempre digo que um filho não substitui o outro. Jamais você vai ouvir uma mãe dizer que um filho substitui o outro. Mas ele trouxe a calmaria pro meu coração. Ele trouxe a calmaria pro meu coração. Ele trouxe a paz que a gente precisava, sabe? E eu me sinto muito madura hoje diante de tudo que eu passei, diante de tudo que eu vivi. E não foi fácil, assim, sabe? Aceitar o que Deus tinha pra mim. Muitas das vezes
eu me peguei sem conseguir parar de chorar. Eu não conseguia realmente parar de chorar. Mas o Senhor foi acalmando, foi transformando, sabe? Foi fazendo tudo com calma. E aos poucos tudo foi se encaixando. Eu fui entendendo cada processo que eu tinha que passar. E é isso. Hoje vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos em setembro que ele chegou e que ele foi embora. Porque ele chegou dia 9 de setembro e foi embora dia 20 de setembro. Então, nesses 4 anos, quase 5, todos os dias eu lembro. Eu tenho a caixinha dele ali que tem a roupinha que ele tava, fotos dele, lembranças, sabe, dele, assim, quando me dá saudade eu vou lá, cheiro, e eu me lembro, fico lembrando, tipo, como ele, se ele tivesse aqui, como que estaria, o que estaria fazendo, se estaria brincando com o irmão, sabe, fico me perguntando essas coisas. Mas hoje, graças a Deus, eu tô curadíssima dessa dor, sabe, né? E hoje eu tenho meu arco-íris, que é um assunto para um outro vídeo. Comentem bastante aqui nesse vídeo, se vocês querem como eu descobri o segundo positivo e o que eu fiz para segundo positivo. E como hoje é a minha rotina hoje com ele, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe muito like aqui, compartilhe com uma amiga que estiver passando por uma situação parecida com a minha, ou de alguma forma tenta engravidar, enfim. Mas compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. E comentem bastante aqui para dar uma forcinha aqui no nosso cantinho. E eu tenho muitas outras histórias para trazer para vocês. E aos poucos eu vou trazendo, tá bom? É isso, eu espero muito que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!